Como a maioria de vocês sabem, eu estou domando esse potro aqui já faz algum tempo, o nome dele é Vênus. E ele é um potro que passou um pouco da hora de ser domado. Já é um potro que tem 4 anos, também passou um pouco da hora da castração dele, ele foi castrado um pouco tarde. Só que, como diria o sábio, antes tarde do que nunca. Quando você começa a domar um animal, você tem que definir um objetivo para a vida dele. No caso do Vênus, eu quero que ele seja um bom cavalo de lida. E o que é um cavalo de lida? Ele tem que ser meio que nem pato. Tem que saber voar, saber andar, saber nadar, tudo mais ou menos, ok? Então ele tem que ser bom de rédea, ele tem que ser um bom cavalo de laço, ele tem que ser um bom cavalo de apartação, enfim. E eu quero aguçar mais o sentido do Vênus no laço. Eu quero que ele se torne um bom cavalo de laço. Inclusive eu estou até com o laço aqui. Só que todo mundo sabe que para laçar, você tem que utilizar somente uma mão nas rédeas. E a outra você vai aqui na laçada para efetuar a laçada, ok? E como que ensina o cavalo a você dar o comando para ele somente com uma mão e ele obedecer? Então agora eu vou ensinar para vocês uma técnica utilizada pela maioria dos domadores, muito simples, muito comum. E antes de eu aplicar essa técnica nele, eu fiz um trabalho de submissão, como vocês podem ver ele está bem cansado, bem suado, então a gente fez um bom trabalho aí. E agora eu vou ensinar a técnica para vocês. Então repara bem como eu vou fazer isso. Se você não tiver rédeas independentes, como eu falei, você vai utilizar a rédea normal, a sua rédea que você tiver. Vai trazer ela aqui à frente do cavalo, vai cruzar ela dessa maneira e vai voltar no cavalo. Tá vendo que ela se cruzou por debaixo do cavalo? E essa é a técnica. A técnica das rédeas cruzadas funciona mais ou menos assim, eu vou mostrar para vocês. Quando você pender para um lado, essa parte aqui, o lado direito, vai puxar o lado esquerdo. Então o cavalo vai responder para o lado que você está puxando. Mesma coisa para o lado esquerdo. Ó. Tá vendo? Puxei para o lado esquerdo. Essa parte aqui, o lado direito, vai puxar. Então vai fazer o cavalo responder para ambos os lados que você estiver puxando ele, ok? Só que eu apliquei essa técnica nesse cavalo e ele não gostou. Ele não respondeu bem. Então eu vou aplicar outra técnica nele, muito mais simples do que essa. E que ele vai responder muito bem, vocês vão ver. Você vai pegar as suas rédeas normais, como está aqui. E vai pender a sua mão para um lado que você quer que ele vire, ok? E ele vai se acostumando com o decorrer do tempo. Então, ó, eu vou pender a minha mão, vou dar o comando. Tá vendo? Uma mão só, tô pendendo a mão mais para um lado do que para o outro. Vou voltar novamente numa mão, ó, vou pender ela mais para um lado. Sair um pouco fora da câmera, ó. Tá vendo? Então eu tô pendendo a minha mão mais para um lado do que para o outro. Entenderam? Então é muito simples. E agora vamos afastar ele. Afasta. Muito bem. E agora uma coisa que eu vou explicar sobre técnicas de domo que você vai utilizar no seu cavalo. Se você ficar misturando muitas técnicas, por exemplo, eu uso um pouco a técnica da rédea cruzada para ele responder aos comandos de uma mão só. Depois eu uso um pouco os comandos normais.